vamos tratar o assunto da religião mecânica. Olá, queridos, graça e paz. Deus nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança. Por isso, estamos aqui. Vamos falar sobre a religião mecânica. E nós temos aqui um texto base sobre o assunto, que é João capítulo 3, verso 1 em diante, a respeito de Nicodemos. Leamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, porém, disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu venha te dizer isso, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Bem, o primeiro contraste que eu vejo aqui é que Nicodemos reconheceu Jesus como mestre vindo da parte de Deus, do reino dos céus. Em contrapartida, Jesus lhe afirmou no verso 10: tu és mestre em Israel e não compreendeis essas coisas. Queridos, qual é a diferença em um mestre nascido do reino dos céus, vindo da parte de Deus, e um mestre em Israel? É exatamente isso que nós iremos tratar. É a religião mecânica. É claro que Nicodemos ele vinha de uma escola terrena, uma escola religiosa que lhe deu um título, um mestre em Israel, das coisas naturais, das coisas que estavam dentro de uma perspectiva humana e dentro de uma sabedoria religiosa. Mas Jesus não era assim. Jesus era um mestre vindo dos céus, da parte de Deus. E agora, Jesus, querendo aperfeiçoar Nicodemos, mostrou-lhe a necessidade de nascer de novo, nascer do alto, ser um mestre vindo da parte de Deus, capacitado por Deus. Por isso, em todas as nossas mensagens, a gente diz que nós somos ministro da parte de Deus. A nossa capacitação para ser um ministro de uma nova aliança não vem de nós mesmos, mas de Deus. E era isso que lhe faltava em Nicodemos. Nicodemos não compreendia as coisas espirituais porque a mente dele era uma mente religiosa. Ele era um homem mecânico. Jesus ele trata um assunto no verso 8 e diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Aqueles que são nascidos do Espírito, ele não pode ser conduzido por uma religião. Em contraste com essa palavra, nós temos Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse vento de Efésios capítulo 4, versículo 14, é um vento mecânico, manipulado pelos homens, a fim de que venham levar as pessoas de um lado para o outro, sem uma direção certa. Uma hora a pessoa está numa direção, outra hora ela já perde aquela visão, aquela direção já entra em outro. E a prática nos fala a respeito disso, porque nós vemos pessoas migrando de um lado para o outro atrás de uma proposta religiosa, de uma visão religiosa. As mesmas pessoas que superlotam um templo religioso,
amanhã, quando outro líder lhe trazer uma proposta de uma bênção através de um sacrifício, de um voto, de uma religiosidade, elas vão para esse outro tempo, elas são manipuladas por esse vento religioso que as leva de um lado para o outro sem uma direção certa. Mas Jesus disse que aqueles que são nascidos do alto, de Deus, que vêm da parte de Deus, como Jesus veio como mestre, eles são guiados pelo vento do Espírito, o vento que sopra da boca de Deus. Ele leva essa pessoa, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, quer dizer, essa pessoa que é conduzida, ela tem uma voz, e essa voz é a voz de Deus. As pessoas não sabem de onde ela vem. Por quê? Porque os mistérios e a condução de Deus é assim. Ela te usa, ela usa as outras pessoas para fazer um diferencial na sua vida, como nós estamos fazendo. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos nascidos de Deus, porque tem a direção de Deus. Não há manipulação mecânica, como o vento de Efésios 4,14. É uma direção, é um vento que sopra da parte de Deus para as nossas vidas. Eu te pergunto, querido, qual é o vento que tem soprado na tua vida? O vento do Espírito que vem dos céus para a sua vida? Ou o vento da religiosidade? Ou o vento mecânico do sistema religioso que tem feito você mudar de tantas visões? Quantas visões você já mudou na sua vida? Hoje eu sou isso, amanhã você vira outra, conduzido por outro vento de doutrina, e assim tem sido talvez o seu ministério, tem sido a sua vida. Mas que tal você deixar o vento do Espírito soprar em favor da sua vida, a fim de te conduzir às coisas celestiais, do alto, onde Cristo está assentado? Pense nisso. Qual vento você está sendo conduzido? Qual vento que está soprando na sua vida espiritual? O vento do alto ou o vento mecânico da religiosidade? Graça e paz.